Vamos falar de natureza, vamos falar do meio ambiente, especialmente nossa flora e nossa fauna regional. Vamos abordar o tema do nosso riacho, da nossa fonte de água doce, Riacho São Gonçalo. São temas preocupantes. Olá, viajantes dessa nave chamada Rede Social. Sou Fábio Vibration e vamos ter uma conversa sobre meio ambiente. Bem, o que eu quero abordar aqui é sobre a nossa fauna e a nossa flora, aqui em Afonso Cunha. Tínhamos anteriormente, que todos conhecem, uma floresta rica em bacuri, pequi e outras plantas frutíferas. Infelizmente, nós hoje, ao redor da nossa cidade, praticamente não tem mais mata, porque infelizmente os chamados gaúchos, através do agronegócio, trouxeram para cá o desmatamento para poder cultivar a lavoura de soja. Infelizmente, isso causou um problema gigantesco no clima. Hoje nós temos uma onda de calor bem maior, temperaturas altas. O nosso riacho também está sofrendo porque o desmatamento para a área de cultivo da soja também abrange a nascente do nosso riacho e, consequentemente, isso vem prejudicando. Só aproveitando, peço a vocês que dêem aquele like e se inscrevam no meu canal para sempre estar trazendo temas relevantes. A nossa flora está muito agravada e, consequentemente, a fauna, né? Nossos animais silvestres, infelizmente. Então, isso é um caso preocupante que o progresso traz como prejuízo para a gente. Sem nosso riacho, além das construções desordenadas, construções de casas na beira do riacho, obra mal planejada, acaba agravando. Se já é alarmante a questão do desmatamento das nossas matas ao redor da nossa cidade, ainda tem a situação alarmante das gestões, né, do órgão administrador do nosso município, também fazendo obras irregulares e, consequentemente, prejudicando também o nosso meio ambiente. O exemplo disso a gente vê ali no balneário Prainha, que anteriormente era um lugar para a gente tomar banho, a gente se divertir. Não podemos mais, porque teve um desvio do leito do riacho, do percurso do riacho, e, consequentemente, tem área que não dá mais para tomar banho. A gente está sem área para tomar banho, que anteriormente nós tínhamos, que ali no balneário Prainha, nós tínhamos, teve só a época de ouro, que nós tínhamos um banco de areia artificial, e o riacho era propício para banhar. Hoje, infelizmente, nós não temos mais, porque a obra irregular atrapalhou muito. E isso é uma coisa para se pensar, é uma coisa para nós afonsenses, cidadãos afonsenses, bater nessa tecla, né? O exemplo desse desequilíbrio dessas obras mal planejadas, que dos últimos 5 anos nós temos enchentes bem maiores do que tínhamos anteriores. Quando o riacho transbordava, a gente sofria com o excesso de água. Hoje, por conta dessas construções, do aterramento, do aterro que foi feito no leito do riacho, onde a água do riacho corria, essas construções atrapalhou que, infelizmente, a água avançou mais em direção a áreas bem maiores. Por exemplo, esse ano a enchente foi bem maior, que veio na avenida principal aqui e, consequentemente, invadiu casas, invadiu comércios, né?
e teve uma perda financeira bem grande mesmo, grande para os empresários que ficam ali na avenida principal de Afonso Cunha, que consequentemente perderam, teve prejuízo muito grande com as suas mercadorias, com daquilo que faziam para sobreviver. Lojas, lojas perderam seus produtos, comércio perdeu foi uma perda grande. E a consequência disso foi a agressão ao nosso meio ambiente. Afonso Cunha vem de um histórico de total desrespeito ao nosso meio ambiente, às nossas matas, ao nosso riacho, a nossos animais silvestres, a nossa fauna, nossa flora e fauna. Sem falar que ainda tinha, isso é recorrente, que infelizmente ainda tinha queima desordenada do nosso cerrado, das nossas matas ao redor, que infelizmente pessoas irresponsáveis põem fogo no mato e consequentemente prejudica as nossas matas ao redor da cidade. Então, a consequência disso é a elevação de calor, temperatura alta e consequentemente calor, e que está desordenado no nosso clima. Infelizmente, isso vem causando muita preocupação naquelas pessoas que realmente são atentas a essas circunstâncias. Afonso Cunha está sofrendo com onda de calor, esse período agora está um calor gigantesco aqui em Afonso Cunha, por conta desse desequilíbrio, por conta desse desrespeito, desmatamento, construções irregulares, obras mal planejadas, ou nem planejadas na verdade, só uma vontade de fazer algo achando que vai ser uma obra mirabolante e consequentemente traz prejuízo para a nossa cidade. Então, nós cidadãos afonso-cunhenses ou afonsenses, né, eu sempre peco nessa questão do adjetivo gentílico, nós afonsenses temos que ter mais consciência e passar a nos preocupar com essa questão do meio ambiente, porque nós já estamos sofrendo com esse desequilíbrio, esse desmatamento desordenado, esse desrespeito ao nosso meio ambiente, à nossa fauna, nossa flora, e imagine só as próximas gerações, o que irá acontecer. É preocupante. Mais uma vez, que eu fiz o vídeo anterior falando sobre cultura, tentando abrir os olhos das nossas autoridades. Mais uma vez, eu quero, através desse vídeo, abrir os olhos das nossas autoridades sobre a questão do nosso meio ambiente. Que tenham mais atenção naquilo que é prejudicial e que quem perde é a população, é os cidadãos da nossa região, Afonso Cunha. A gente vê uma desordem em obras, em construções desordenadas, lavouras como a soja que eu falei anteriormente, vem destruindo as nossas matas, nossas matas e acabando com aquilo que poderia se dizer que era uma riqueza, como nossos bacuris e nossos pequis. E outras plantas frutíferas, uma riqueza de fruta silvestre no nosso município. Isso é um caso para se pensar e que nós afonsenses devemos cobrar das nossas gestões, tanto da atual quanto das posteriores, que tenha mais consciência na hora de fazer algo, ou então buscar diante dos órgãos competentes tentar barrar essa desordem na nossa flora e que consequentemente prejudica a nossa fauna. Eu lembro muito bem, em 2009, a empresa Suzano, né, de papel e celulose, queria entrar em Afonso Cunha aqui, fazer o desmatamento, né, na nossa micro-região, Coelho Neto,
Duque Bacelar, nossa região aqui, nossa micro-região. E teve até um fórum lá na cidade de Timon e nós fomos lá e conseguimos impedir que a Suzano entrasse aqui na nossa região. Mas é interessante, nós conseguimos barrar a Suzano e os gaúchos entraram livremente, porque, olha, é de doer a gente ver aqui ao redor de Afonso Cunha o desmatamento. A gente vai aqui em direção a Coelho Neto e a Caxias. É uma área desértica, gigantesco desmatamento. Então, anteriormente eram matas com árvores belíssimas. Hoje é praticamente um deserto. Quando tira a produção de soja, fica um deserto que é lamentável. Então é um caso para se pensar. Afonsenses, principalmente afonsenses, né, que eu sou aqui Afonso Cunha, que a gente possa ativar as autoridades para que tenha mais atenção em relação à questão do nosso meio ambiente, porque está entrando num estado muito, muito alarmante e tem que buscar uma solução para isso.